1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 4. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vamos ler o 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Curve a sua cabeça e faça a sua oração. Espírito Santo, fala conosco através da sua palavra. Traz o entendimento, esclarecimento, ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos entender a sua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Se você trouxe caneta, sua agenda, anote o tema: a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. A vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. Existem dois tipos de vontade: a vontade diretiva, que nós chamamos dentro do campo da teologia absoluta, e também a vontade permissiva de Deus. A vontade diretiva de Deus é que todos os homens sejam salvos e tenham o conhecimento da verdade. Esta é a vontade absoluta, diretiva, decretiva de Deus. É que todo ser humano seja salvo. Este é o desejo, a vontade, o querer, a finalidade de Deus. Que todos sejam salvos. Vírgula, ou porém, mas nem todos serão salvos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor chama a todos. Quem são os escolhidos de Deus? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esses são os escolhidos de Deus. Deus, quando fez o ser humano, meus irmãos, Ele colocou o ser humano no jardim do Éden e colocou na vida do ser humano o livre arbítrio, o poder de decisão, o poder de escolha. Ao colocar o homem no jardim do Éden, o Senhor estabelece princípios, regras, leis, mandamentos, pelos quais o homem deveria ser norteado, pelos quais
para obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Exemplo: de todas as árvores que vocês percebem e ver no jardim, vocês poderão comer dos seus respectivos frutos. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Vejamos que Deus não fez robôs. Deus fez ser humano, com poder de querer ou não, de decisão, o livre-arbítrio. Porém, meus irmãos, Eva decidiu não fazer a vontade mais de Deus e atentou para a tentação da serpente. Porém, ela não foi obrigada, ela foi seduzida. Ninguém é obrigado, meus irmãos, fazer o bem e nem fazer o mal. Isso parte das nossas decisões, querer fazer o bem ou querer fazer o mal. Então a serpente tentou Eva. Eva foi tentada, cedeu à tentação e acabou comendo do fruto proibido, e deu também ao seu esposo Adão, e eles pecaram contra o Senhor. Qual era a vontade diretiva de Deus? É que eles não comessem do fruto proibido. Esta era a vontade diretiva, decretiva, um decreto de Deus. Pastor, e a vontade permissiva? Deus permitiu. E eu quero que você abra Deuteronômio 30, verso de número 19, por gentileza. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Pois a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Observe bem, meus irmãos, que o Senhor coloca aqui a sua vontade diretiva. Ele dá a direção para o seu povo. Eu coloco diante de vocês hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. O que é que vocês querem? Vocês querem a vida? Ou vocês querem a morte? Vocês querem a bênção? Ou vocês querem a maldição? Se vocês quiserem a vida, vocês serão abençoados. Mas se vocês quiserem a morte, vocês serão o quê? Amaldiçoados. Meus irmãos, Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para o lago de fogo ou para o inferno. Deus não destinou. Agora, as pessoas que fazem as suas escolhas, existe a porta estreita e existe a porta larga. Existe o caminho estreito e existe o caminho largo. O caminho estreito conduz o homem para a vida
eterna. O caminho largo conduz o homem para a perdição. Está diante de nós o poder da decisão. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser salvos. Então Deus permite acontecer situações, desastres. Deus permite acontecer tantas barbaridades. É a vontade permissiva de Deus. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha só, meus irmãos. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira. A ira aqui é o julgamento de Deus. Deus não destinou ninguém, meus irmãos, para o inferno, a não ser que as pessoas procurem querer ir para o inferno. O próprio Jesus disse: quem crê em mim já tem a vida eterna, mas quem não crê em mim já está condenado. A vontade diretiva de Deus é que todo mundo creia nele para que tenha vida eterna. Mas a vontade permissiva, ele permite o homem decidir. Se não crer, ele já está condenado, não é julgado. Ele nem passa pelo tribunal, meus irmãos. Ele não terá direito de juiz, de promotor, de advogados, tampouco de testemunhas. Quem não crê já está condenado. Não tem purgatório. Não existe meio termo, meus irmãos. Jesus foi bem categórico, explícito. Quem crê já tem a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Bata-se no peito e diga: o Senhor não destinou a minha vida para a sua ira, mas para a salvação. Agora eu decido se eu quero viver no céu ou viver no inferno. A vontade diretiva de Deus, meus irmãos, ela é boa. Segundo, agradável. E terceira, perfeita. Esta é a vontade de Deus. Vamos lá? Boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ou seja, Paulo dizendo: irmãos, eu rogo pelas imensuráveis misericórdias, compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Eu quero que vocês apresentem vossos corpos, vossas vidas como um sacrifício vivo. Que vocês não sejam crentes mornos, mortos,
mas que sejam crentes vivos, dinâmicos, fervorosos na presença de Deus. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja. Existe pelo menos 4 tipos de mundos. Existe o mundo de Deus, existe o mundo do diabo. Este mundo já é do diabo, é o mundo do crime, das drogas, da corrupção, do adultério, da prostituição, tudo que não presta. Esse é o mundo do diabo. Existe o mundo dos homens. E existe o nosso mundo, aquilo que nós pensamos, é o nosso achismo, é as nossas ideologias, as nossas linhas de pensamentos. Olhe para mim, irmãos. Então existe 4 tipos de mundo: o mundo de Deus, o mundo do diabo, o mundo dos homens e o nosso mundo em particular, que muitas vezes nós vivemos dentro de uma bolha, achando que é o nosso mundo, achando que só a gente está certo. Não vos conformeis com este mundo. Que mundo é esse? Esses 3 mundos: do diabo, do homem e de nós mesmos. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nosso entendimento, nós precisamos sermos transformados. Metanoia. Tem que haver uma transformação no nosso entendimento. Quando nós éramos do mundo, nós tínhamos aquele pensamento maléfico, maligno, mundano. Agora não. O nosso pensamento é o pensamento de Cristo. Pensar em tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Se alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso entendimento. Nós precisamos termos a mente de Cristo, meus irmãos. Transformai-vos pelo vosso entendimento, porque quando nós nos deixamos sermos transformado o nosso entendimento, nós vamos experimentar, é o que o texto diz. Só vai experimentar, só vai entender, só vai compreender, só vai discernir quem não se conforma com este mundo e transforma seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Digam graças a Deus. Então diga assim: quando o meu entendimento ser transformado e eu passar a ter a mente de Cristo, eu vou começar a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eis a razão porque tantas pessoas ainda têm uma mente medíocre. É como se tivesse um parasita dentro da sua cachola, dentro da sua mente. O que é um parasita? É um inseto que fica numa folha, que fica em alguma coisa, sugando. É como se a pessoa tivesse um parasita na sua mente, sugando, não deixando ela crescer, ela experimentar. A mente é fechada, o entendimento é fechado.
Paulo vai dizer também, meus irmãos, que muitos já têm o seu entendimento, a sua mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Olhe para mim, aqui tem esse púlpito. Uma mente cauterizada é como se tivesse a primeira barreira ou muro em volta desse púlpito, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Esse púlpito com várias camadas em volta, barreiras ou muralhas, ele é impenetrável, não toca. É uma mente cauterizada. Você fala, você ensina, você mostra, e ela diz: não, pastor, isso aqui está errado. A mente cauterizada, ela está arraigada, alicerçada, meus irmãos. Agora, para uma pessoa ter uma mente não cauterizada, ela precisa permitir o Espírito de Deus trabalhar na vida dela. Como? Ela não se conformando com este mundo, com este século, mas ela recebendo uma transformação, uma purificação, uma limpeza na sua vida, para que ela venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Jesus, meus irmãos, quando fez a oração do Pai Nosso, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele cita: seja feito a tua vontade. Porque o que deve prevalecer na nossa vida é a vontade absoluta de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós não sabemos qual é a vontade de Deus a priori. Tem coisas que a gente só vai saber amanhã, depois, ano que vem, qual é a vontade. Como a gente deve se comportar? Senhor, cumpra a tua vontade, faz a tua vontade na minha vida. Porque muitas vezes a vontade de Deus vem até mesmo, algumas vezes, irmão Edson, a vontade de Deus muitas vezes na nossa vida acaba nos decepcionando. Muitas vezes a vontade de Deus na nossa vida não é aquilo que nós queremos. E quem sabe chegamos ao ponto até de ficarmos decepcionados. Mas a melhor forma de nós estarmos alinhados e permitir que Deus venha fazer a sua vontade é fazer a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina. Senhor, faz a tua vontade, seja feita a tua vontade. Vejamos Mateus 6:10. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino venha. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Diga assim comigo: o que deve prevalecer, está fraco, irmãos, o que deve prevalecer, bata-se no seu peito, na minha vida, é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Paulo disse também, parafraseando sobre vontade, Paulo também disse: em tudo dai graças, porque esta é o quê? Em tudo dai graças, porque esta é. Então entenda uma coisa,
que para nós aceitarmos a vontade de Deus, nós precisamos nos colocarmos, como disse Tiago, chegai-vos a Deus e Deus vos chegará a vós. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Falar da vontade de Deus, meus irmãos, dá um nó no nosso subconsciente, no nosso psique. E quando nós não olhamos as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, nós vamos entrar em conflito. Principalmente diante desse cenário que nós estamos vivendo. Esse cenário mundial, esse cenário que nós estamos aqui no Brasil. Muitos crentes estão abatidos, muitos crentes estão tristes, outros estão alegres. E existe tantos pontos de interrogações. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Será que você, eu, nós fizemos a oração, Deus seja feito a tua vontade? Se nós não fizermos esse tipo de oração, meus irmãos, por exemplo, se você tem uma proposta de emprego, e nessa proposta de emprego, de repente na sua oração você coloca Deus na parede. Deus, eu quero esse emprego. Aí bate no pé. Deus, eu quero esse emprego. E de repente Deus não quer que esse emprego seja para você. Pastor, o que eu devo fazer? Deus, seja feito a tua vontade. Senhor, esse casamento, esse namoro, está namorando esse rapaz, essa moça, estamos pensando em casar. Deus, nós colocamos esse projeto, seja feito a tua vontade. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela sempre é boa, agradável e perfeita. Pastor Eliese, ler aqui os versículos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E nem os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Jesus, quando está no Getsêmani, um dos momentos mais cruciais de Jesus foi no Getsêmani. Porque no Getsêmani, meus irmãos, ele orou tanto que seu suor transformou-se em gotas de sangue. O suor de Jesus se transformou em gota de sangue. O inferno todo, meus irmãos, se levantou ali no Getsêmani, porque os dias já estavam contados para ele ir para o Gólgota, para a cruz, oferecer a sua vida em prol da humanidade. E ele pediu para os seus discípulos: ficai aqui, mas orai, vigiai, velai comigo pelo menos 1 hora. A angústia predominou, entrou no coração do Senhor Jesus. Diz a palavra que ele ficou angustiado, meus irmãos. Jesus ficou angustiado, que é o ponto que ele faz uma oração. Ele disse: Senhor, se for possível, olha só, passa de mim este cálice. Se for possível, se tem a possibilidade de eu não enfrentar essa guerra, essa luta, esse sofrimento, esta angústia que está emplacada dentro de mim, se for possível, passa de mim este cálice. Aí ele para, irmã Jordânia, dá uma respirada e diz: todavia,
não seja feito como eu quero, mas seja feito segundo a tua vontade. Quem pode levantar as mãos e dizer glória a Deus? Existem momentos na nossa vida que nós estamos angustiados, meus irmãos, e nós não sabemos os motivos pelos quais, e algumas vezes nós sabemos os motivos pelos quais que nós estamos angustiados. É nesse momento que a gente não deve pular do barco, é nesse momento que a gente não deve se desesperar, porque Deus é maior, Ele sabe de todas as coisas, e a oração que a gente deve fazer é essa: Senhor, seja feito a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus não falha, a vontade do homem falha. Oh, glórias! A vontade diretiva e a vontade permissiva. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, ou primeiro livro de Samuel, não quebrando aqui a regra teológica. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, verso 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Samuel, meus irmãos, era sacerdote, dirigia a nação de Israel. Teve 2 filhos, Joel e Abias. Constituiu eles sobre juízes, principalmente em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, ou seja, não seguiram os caminhos ou o caminho do seu pai. Antes se inclinaram à avareza, a perversão, e tomaram presentes, ou seja, negociaram, se corromperam e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, aonde era o local aonde Samuel ficava, como se fosse o templo central, a casa pastoral. Todos os anciões de Israel, a liderança de Israel, e disseram-lhe, verso 5, e disseram-lhe: eis que já estás velho, desconsiderando o sacerdote, desconsiderando o homem de Deus, e teus filhos não andam pelos seus caminhos. Quem errou o alvo não foi o pai, quem errou o alvo foi os filhos. Eu abro aqui um parênteses, meus irmãos, tem muita gente que não entende isso aqui. Muitas vezes o presbítero é um homem de Deus, a esposa, mas os filhos não querem nada com Jesus. Tirando de presbítero, você é um crente, servo de Deus, mas seus filhos não querem nada, mas você quer. As pessoas não sabem diferenciar sobre isso. Exatamente isso que aconteceu. Dando continuidade: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Nós não queremos mais juízes direcionando Israel, não queremos mais sacerdote para liderar Israel, nós queremos um rei. Porque todas as nações têm reis, só Israel não tem. Nesse tempo, meus irmãos, Israel estava vivendo no regime que nós chamamos teocrático. O teocrático, tanto faz. Era Deus, meus irmãos, que se revelava ao povo, que dirigia o povo, e o povo era norteado pela palavra, o sacerdote estava na frente.
E eu abro aqui um parêntese: a igreja não é governada pelo sistema democrático. A democracia da porta para lá é a nação. Aqui dentro é teocrático, porque a nossa bússola, o nosso manual é a palavra de Deus. Somos sim cidadãos brasileiros, mas não esquecemos que somos cidadãos dos céus. É o Espírito Santo que lidera a igreja, é o Espírito Santo que fala no meio da igreja, é o Espírito Santo que está pastoreando, é o bispo das nossas almas chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Porque nós queremos trazer muitas vezes a democracia para dentro da igreja, e empurrar, meus irmãos, o sistema teocrático de dentro da igreja e aceitar. É por isso que tem se tornado, meus irmãos, uma bagunça tão grande no nosso meio, de uma forma generalizada. Porque nós que somos líderes, você também, nós, no modo geral, estamos deixando o sistema do Estado, do governo, das leis serem placadas dentro da igreja. Tem alguém comigo? Diga glória a Deus. Tem alguém vivo? Diga glória a Deus. Aleluias. Irmão Edson, não queremos mais teocracia aqui. Nós queremos democracia. Você já está velho, gagar. Seus filhos erraram o alvo. Nós queremos um rei, porque todas as nações pagãs têm reis, só Israel não tem rei. Agora vejamos o versículo de número 8. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Samuel não foi brigar com eles. Não vou brigar com ninguém. O que foi que Samuel fez, irmãos? Orou ao Senhor. Senhor, está acontecendo um problema aqui. Eu sei que eu estou velho. Eu sei que meus filhos fizeram coisas erradas lá em Berseba. Senhor, e chegou aqui uma cúpula. Os anciões de Israel me colocaram no paredão, Senhor. E eles disseram que eles não querem mais um sacerdote, não querem mais juízes. Senhor, essas palavras me entristeceu. E eu estou lhe apresentando esta causa, esta situação. Diga assim para o seu irmão: antes de você tomar qualquer decisão, querer brigar com o irmão, discutir com o irmão, vá orar. Vá orar, para você saber o que Deus tem para lhe responder. Verso 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Ouve a voz do povo. O povo quer isso? É isso que o povo quer? A escolha do povo é isso? Então ouve o povo. Ouve o povo. Samuel, o povo não tem te rejeitado. O povo não te rejeitou. O povo a mim me rejeitou. Eu me lembro muito bem, meus irmãos, lá no Marajó, entre meio-dia e 1h, eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor disse: se levante, pegue o seu cavalo. Hoje vocês me veem aqui andando nesse carro. Isso aqui é para vocês, crente, que fica criticando pastor, que tem carro, que tem uma moto,
que não pode ter uma casa, que não pode ter um carro bom. Eu, pastor Fábio Cardoso, pastorei campo de cavalo, de búfalo. Eu posso dizer que meu transporte era cavalo e búfalo. Vale um glória a Deus aí, crente? Horas e horas andando em cima do lombo de búfalo ou de cavalo, irmãos. Você está vendo isso aqui queimado até hoje? Eu tenho queimaduras internas aqui. Isso aqui é do sol do Marajó. Aí a pessoa não sabe de onde o pastor veio, por onde ele já passou. Ei, não nasci filho de baleia não, viu, irmãos? Grande. E tampouco filho de elefante. Eu subi no degrau, degrau por degrau. E hoje estou aqui não me exaltando, mas eu digo, como disseram os homens de Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado. Aí eu peguei aquele cavalo que a igreja comprou. Eu tinha vontade, ficava só pedindo dos irmãos: irmão, me empresta seu cavalo. Me empresta. Aí a igreja se reuniu, comprou um cavalo. Olha, pastor, eu fiquei tão feliz, irmãos. Fui na cidade, comprei uma sela afiada. Me vende uma sela? Pastor, pode escolher a sela aí, a mais bonita que o senhor quiser. Escolhi, foi a mais bonita mesmo. Coloquei naquele cavalozão alto, bonito. Eu tinha uma paixão por esse cavalo que vocês nem imaginam, irmão, um ciúme. Modo de falar, viu, irmão? Não leva o pé da letra. Aí, irmão Cametá, o Senhor disse: vai na casa do irmão, não vou citar aqui, em respeito à família. Cheguei lá e era para entregar, sabe o que, irmãos? Uma palavra de correção, de exortação, para ele se alinhar. E eu entreguei a mensagem, pois ele não se levantou, bateu o pé, virou as costas para mim, irmãos. Não aceitou a palavra, não. Eu rodei, meus irmãos, mais de 1 hora, quase 2 horas, para poder chegar na casa desse camarada por dentro de mato, gapó, para poder chegar lá para entregar um recado. Aí eu disse para o diácono Jonas: Jonas, bora voltar? Bora, pastor. Ficou triste o Jonas, eu fiquei muito triste também. Quando eu vou saindo assim, alguns minutos, o Senhor disse: meu servo, ele não virou as costas para ti, mas ele virou as costas para mim. E o Senhor disse: não peça misericórdia. Eu abro aqui um parêntese. Tem coisas que você não sabe por que a pessoa não está sofrendo. E se Deus te revelar por que ela está sofrendo, não peça misericórdia não, é porque a mão de Deus está lá. Não peça misericórdia. O Senhor disse para Paulo: Paulo, dura coisa é tu caíres na mão do Deus vivo. Dura coisa é para ti. Aonde Deus coloca a mão, não coloque a tua mão. Mas isso você tem que saber se é a vontade de Deus ou não. Irmãos, depois disso aí, nunca mais a vida desse camarada. Um dos filhos dele pegou 38, tirou a própria vida. A mulher quantas vezes quis matar ele. O outro filho dele tentou se enforcar, a corda quebrou, ele se salvou. Foi para o mato, meus irmãos, se perdeu no mato, passou mais de 1 mês sem ninguém encontrar. Quando encontraram ele, só o couro, igual couro de cachorro, quando você vê por aí. Nunca mais. E ele não quis nada com Jesus mais não, irmãos. Ele não aceitou a palavra. Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus para ele, absoluta, a diretiva, é que ele se arrependesse, é que ele se humilhasse, é que ele pedisse perdão, mas ele ficou revoltado.
Aconteceu aqui também, meus irmãos. Então diga para o povo escolher. Vamos escolher um rei, escolher o rei. Decisão precipitada. Saul se tornou rei de Israel. O primeiro rei de Israel, Saul. Como o povo deu ouvido ao povo, aqui diz. Lá na frente, Saul, em vez de dar ouvido a Deus, deu ouvido a quem? Ao povo. Diga assim comigo, tem um ditado, bem forte, irmão, tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Pegue a sua Bíblia por gentileza. Mas a minha Bíblia diz que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, não tem nada a ver com a voz do povo, meus irmãos. Quem está entendendo, levanta as mãos e dá um brado de glória a Deus. É melhor obedecer a Deus do que obedecer os homens. E eu finalizo aqui. Qual é o dever da igreja nesse cenário que nós estamos vivendo? Por que eu estou falando isso? Porque eu vi tantos crentes profetizar sobre esta campanha que o Bolsonaro seria o presidente. Pode pesquisar nos meus vídeos, pode pesquisar aí, tem profecia do pastor Fábio? Não tem. Quantas vezes eu digo aqui, eu disse para vocês, irmãos, ore, que seja feito o quê? A vontade de Deus. O que aconteceu é uma vontade permissiva. Não sabemos o desfecho daquilo que vai acontecer daqui para frente. Agora, qual é o dever da igreja? Preste atenção. E você que dá com a língua nos dentes quando o pastor prega aqui, fale isso que eu estou falando mesmo. Porque tem crente que ouve uma coisa e ele distorce lá fora. Para aqueles que não vêem na igreja, ele acaba distorcendo lá fora. Então você que gosta de dar com a língua nos dentes, anote aí. Qual é o dever da igreja? Primeiro ponto, orar por todos. Esse é o dever da igreja. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, ou seja, súplicas, orações no plural, intercessões no plural também, e ações de graças por todos os homens, por todos os homens. Verso de número 2, pelos reis, em outra versão diz autoridade, e por todos os que estão em eminência, ou seja, governando, para que tenhamos uma vida quieta. A oração da igreja é essa: Deus abençoe o futuro presidente da nossa nação brasileira, que venham ter um tempo de quê, irmãos? De paz, de prosperidade, de sossego sobre a face da terra. Quem pode levantar as mãos e dizer glória a Deus? Não é para ninguém ficar com ódio, meus irmãos, mas é para orar. Está aqui o que diz a Bíblia Sagrada: bendito seja o nome do Senhor, para que venha tempo de sossego em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta as mãos e diga glória a Deus. Esse é o primeiro dever da igreja: orar por todos, meus irmãos. Está tendo manifestação aí, não é para a igreja ir lá para a manifestação, não. Deixa quem quiser ir. Vai para o joelho, vai orar. Deixa a vontade permissiva de Deus acontecer. Seja bom ou seja ruim que for acontecer, deixe. Ninguém sabe o que vai acontecer. O futuro só pertence a Deus. A igreja tem o seu papel de orar. A igreja vai continuar orando. Seja por A, seja por B, seja por quem for, a igreja vai continuar orando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Qual é o papel da igreja? Segundo ponto, não ser conveniente com o mal. Se o governo fizer, se governar bem,
Amém. Mas se governar mal, não seremos convenientes. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na China, em lugar nenhum não seremos convenientes com o mal. Abra sua Bíblia para você entender. Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. A igreja aqui, pastor Elias se comporta de novo orando. Deus, olha para as ameaças. Se o governo, seja lá quem for fazer ameaça para a igreja vai entrar na presença de Deus de novo e vai dizer: Senhor, olha para as ameaças que estão fazendo ao teu povo, olha para as ameaças que estão fazendo ao teu povo. E não vamos, meus irmãos, compactuar com o erro. A igreja vai continuar pregando contra o aborto, legalização da maconha, casamento do mesmo sexo, contra a liberação das drogas. A igreja vai continuar pregando contra o adultério, a prostituição, a fornicação. A igreja vai continuar, porque a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Levanta as mãos e dê um brado de glória. A igreja vai continuar de pé. Aleluia! A igreja, ela é intacta, meus irmãos. Ela continua de pé para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é o dever da igreja? Lutar contra o mal. Mateus 16, 18, rapidamente para a gente encerrar. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só, irmãos, a igreja não é edificada em partido, a igreja não é edificada em homem, a igreja é edificada em Jesus Cristo de Nazaré. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, seja no Brasil, seja na China, seja no Japão, seja em qualquer lugar. As portas, não estou dizendo homens, eu estou dizendo o reino das trevas, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, as potestades. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque a igreja está edificada em Jesus de Nazaré. Qual é o dever da igreja? A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Pronto. Timóteo, 1 Timóteo 3,5, eu finalizo aqui. 3,15, olha só o que diz a palavra. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Diga assim: a igreja é uma coluna. A igreja é um fundamento da verdade. A igreja, ela é intacta. Ela sofre, poderá sofrer, mas ela vai continuar sendo igreja. Amém? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. A vontade de Deus e a vontade permissiva. Fique em pé, por gentileza. Deus, faça a tua vontade, cumpra a tua vontade. Amém? E um conselho aqui, para quem é bolsonarista, para quem é lulista: para de briga. Parou. Eu venho repetindo desde o primeiro dia aqui: respeite, respeite. Para com isso. Cadê o teu Deus? Tem crente aí dizendo: cadê a profecia? Para com isso. A escolha é de cada um de nós.
Nós aprendemos que Deus vem dizer para mim que essa é a vontade absoluta de Deus, que não é não. Pastor, se fosse outro candidato, também não. Isso é a vontade permissiva. Preste atenção. Não vamos misturar uma coisa com a outra. E pare de correr atrás de profecia por aí, viu? No YouTube. Ah, pastor, essa profecia não sei o quê. Pare de estar correndo atrás da profecia. Vai ler Bíblia, crente, vai orar. Dobra o teu joelho. Amém? Olha aí, pastor. Olha aí, irmão. A profecia que fulano de tal disse que tal ia ganhar, olha aí, ganhou. Olha a profecia do tal que disse que ia ganhar e não ganhou. Para com isso. Para com isso aí. Para com isso aí. Amém, irmãos? Que seja feito a tua vontade. Nós estamos no mesmo Brasil, somos o mesmo povo, somos a mesma igreja. E deixa eu aqui abrir um parêntese. As pautas sobre aborto, legalização da maconha, LGBT, essas pautas não vão ser mais faladas ultimamente. Não, pastor, não. Porque eles sabem, se eles falarem, eles vão se dar mal. Porque reverter até o quadro, não vão mais se falar. E a gente não sabe, irmãos. Porque se o outro lado tivesse ganhado, o que seria também? Então é necessário, quem apoiou, fique tranquilo, te acalma, vá orar, vá buscar Deus. Eu senti, você sentiu, 80% do país sentiu. Mas eu tenho respeito, vou ter respeito com A, com B e com C. E você que gosta de querer infernizar a vida do outro, para com isso. Parou. Nós temos pessoas para ganhar que estão lá fora. Almas para ganhar, pessoas para ganhar. Irmãos aqui para cuidar. Quem está me entendendo, diga amém. Quem gostou, diga amém. E quem não gostou, diga amém também. Olhe no olho do seu irmão e diga assim: vamos continuar sendo a igreja do Senhor Jesus. Olha aí para ele. Será que você tem coragem de olhar no olho desse irmão aí? Ah, pastor, não dá para olhar para esse irmão não, pastor. Então está difícil de tu entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, presbítero? A igreja de Jesus, ela é invencível. Ela é invencível, ela é intocável. Sabe quem que toca na igreja, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que está guiando, é Ele que está tocando na igreja. Levante as suas mãos aos céus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Tua palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Pai, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa trabalhar no nosso entendimento, para nós sempre entendermos à luz da Tua palavra, Senhor, aquilo que nós devemos fazer, Senhor, que possamos te agradar, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. A vontade do homem falha, meu Pai, mas a Tua vontade não falha. E o Senhor permite acontecer coisas pelas nossas escolhas, seja para o bem, seja para o mal, seja para a vida, seja para a morte, seja para a bênção, seja para a maldição, Senhor amado. Mas que a Tua igreja possa continuar sendo dirigida pelo Teu Santo Espírito. Traz um tempo de renovo, de restauração. Traz um tempo, meu Pai, de graça sobre a nossa nação brasileira. Que nós possamos, ó Deus, marcharmos firme, forte e continuarmos pregando que Jesus Cristo voltará, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e que brevemente voltará para levar a sua
sua igreja, enche o teu povo, renova o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós possamos voltar para nossa casa, meu Pai, cheios, renovados com esta palavra, para a honra e para a glória do teu nome. Abre as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam, e todos digam. Dê um abraço nesse irmão e diga assim: a paz do Senhor